Olá, divas! Estamos de volta essa semana para conversar com a Paula Vilela. Paula, uma pessoa muito querida, amiga aí de algum tempo. Ela é jornalista de formação, pós-graduada em psicologia organizacional e é apaixonada por relações humanas. E sabe qual é a soft skill que mais instiga a Paula? A empatia. Tem inúmeras formações sobre essa habilidade branda e busca sempre elucidar o assunto e trazer coerência entre a teoria e a prática, através de ações internas realizadas no seu atual trabalho, onde está a comunicação interna em uma empresa de distribuição de entretenimento digital. Paula, é muito bacana te receber aqui na Diversidade Agora para falar sobre empatia, que é um tema que a gente sabe o quanto que tem sido cada vez mais discutido e necessário em tempos tão desafiadores que a gente está vivendo. Seja super bem-vinda. Gente, muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Cacá. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é um prazer muito grande falar de um assunto que me move tanto comigo. Eu gosto tanto. Bacana. E para a gente começar essa conversa, Paula, queria que você contasse um pouquinho para a gente um pouco da sua jornada e como que você começou a se envolver nesses temas, né, de empatia e de bem-estar. Bom, a minha jornada profissional, né, ela começa após a formação da universidade, que eu cheguei a estagiar com pesquisa, né, sempre na área de cultura. Mas eu entrei diretamente nessa empresa que eu estou hoje, como redatora inicialmente, e depois eu fui galgando o espaço, né, mas muito rapidamente, para coordenadora de editorial. Hoje, quando eu revejo um pouco essa trajetória, né, esse caminho, eu vejo que a empatia sempre foi muito importante para mim, né? Porque o que é o papel do editorial, né? É você selecionar conteúdos que sejam pertinentes comercialmente, né, para aquela plataforma que você está trabalhando, mas que tenham relação também com o público, né? Então, você tem que casar uma série de informações que vão muito além, no caso da música digital, né, que era com que eu atuava, você tem que casar os interesses comerciais, boas músicas, e o que é boa música, você tem que estar muito aberto para escutar todos os gêneros, todos os tipos de música, e conseguir traduzir isso numa playlist, numa indicação de banner, né? Que era muito a minha atuação. Quando chegou mais ou menos em 2014, eu já mãe, né, com um novo processo meu individual, renascida, né, como mãe, né, que se fala muito disso pós-maternidade, e vivendo questões muito pessoais relacionadas à empatia, né, como eu enxergava a empatia, porque meu pai faleceu um pouco depois de eu casar, em 2009, e minha filha nasceu em 2010, e eu grávida e depois, né, pós-parto, comecei a cuidar da minha mãe. E se evidenciou muito um quadro de... Somente em 2015 que foi diagnosticado, né, que foi me passado qual o quadro real, mas eu já percebia muito claramente que ela tinha um transtorno de personalidade. Minha mãe era narcisista, tinha transtorno narcisista. Na verdade, o diagnóstico foi de histriônica, né, em que histriônico vem de estreia, ou seja, ela precisava estar no palco, no centro das atenções. E toda essa questão, eu estar cuidando de um bebê que dependia de mim, de estar bem formada, ao mesmo tempo cuidando da minha mãe, que foi quem cuidou de mim, né? Essa coisa toda da ancestralidade, todo esse processo, me levou a perceber que eu tinha uma sensibilidade de leitura muito grande das pessoas, porém,
que eu de imediato chamava de empatia, porém eu percebia que ela não era muito equilibrada, digamos assim, né? Eu sentia que eu pendia muito a compaixão, eu pendia muito a me envolver emocionalmente com os outros, e às vezes, com isso, e tendo pouca assertividade, né, talvez eu fosse lida como um pouco mole, um pouco inconsistente, né, uma pessoa que não soubesse se impor e que ia fazer tudo pelos demais. E eu percebi essa desigualdade, né, assim, de alguma maneira, apesar da empatia ser algo positivo, eu percebia que eu não estava levando a empatia de um jeito muito positivo. E era muito evidente na relação com a minha mãe, porque era isso, uma pessoa que queria impor seu centro das atenções o tempo todo. E eu com uma tendência a me doar, mesmo que eu colocasse os limites, eu me sentia extremamente culpada, enfim, uma série de questões. Em 2017, a minha empresa foi incorporada à empresa que comprou, né? Tinha comprado a empresa que eu trabalho em 2014, e em 2017 fomos incorporados, e com isso algumas atividades começaram a ser feitas, entre elas um projeto de desenvolvimento humano, e que esse projeto ele começa com a roda da vida, um exercício da roda da vida, em que você vê a questão desse desequilíbrio em algumas áreas da vida, entre elas as relações, o amor, a religiosidade, né, como espiritualidade, não como uma religião específica, o trabalho, dinheiro, né? Foi fundamental como passo inicial para eu entender que tipo, eu precisava de mais assertividade, eu precisava ter mais empoderamento mesmo sobre quem eu era, e por causa disso eu comecei algumas formações em paralelo. Busquei um curso de liderança feminina, porque com toda essa questão da maternidade, né, para os dois lados, para mim o feminino ficou muito forte, né? Busquei essa liderança, essa formação, depois uma formação em PNL. Quando chegou no ano passado, eu já estava inscrita na pós, mas como era uma pós assíncrona, né? Eu comecei com a pandemia, eu não estava conseguindo muito focar, então eu queria fazer cursos mais curtos. Fiz um curso de empatia com a Tati Fukamati, e, para mim, assim, traduziu essa sensação que eu tinha lá de quando meu pai faleceu, desse desequilíbrio empático, em que ela falava de uma questão de uma régua, como se fosse um espectro empático, né? Em que tem pessoas que conseguem ler muitos outros, né? Que tem muito isso, e não necessariamente você tem uma reação empática, né? Porque quando você tenta resolver o problema do outro, você não está sendo empático, né? Na verdade, a Brené Brown ela fala isso, né? Que para ela é uma falha empática. E eu me esvaziei dessa culpa. Era um tema que eu já tinha essa paixão e que eu percebi em todas essas formações que eu fui fazendo, tanto nessa formação do trabalho de 2017, como sendo essencial, como na liderança feminina, como na PNL, em todos eles, a empatia era uma das peças fundamentais. Comecei a estudar sobre inteligência emocional, estava lá a empatia também, fazendo um curso gratuito, que acho que quase todo mundo fez esse curso no início da pandemia, estava lá a empatia também. E eu fiquei muito com isso na cabeça, fazendo as formações da pós, depois, né, de psicologia organizacional, em que ficava muito claro assim, que não adianta você ter se você não tem uma liderança forte, se você não se conecta com o seu colaborador, né? Não existe isso. As pessoas precisam ter uma conexão com você. E empatia não é essa coisa
de passação de pano, de mole, de ser, né, de ser mole, de você só ceder. Na verdade, você ser assertivo, você está sendo empático também. Quando você coloca limites, você está sendo empático. O importante é o acolhimento, é como você recepciona as pessoas e como você está aberto a escutá-las, né? E saber dividir e não estar tão pessoalmente envolvido naquelas questões com inteligência emocional, para poder orientar, se for o caso, né? Acolher, se for o caso, enfim, ter a atitude mais empática possível. Esse foi o caminho. A gente mistura muito, né, essa coisa da empatia com o paternalismo, né? Porque a gente vive uma cultura muito essa cultura do paternalismo, do passar a mão na cabeça, do não responsabilizar. Então, eu trabalho nesse lugar da culpa, do medo e da vergonha para controlar a outra pessoa, mas eu não trabalho na responsabilização de colocar limites, de fazer acordos claros, de definir, ó, até aqui é sua responsabilidade, até aqui é a minha responsabilidade. Se a gente não faz aquilo que está dentro da nossa responsabilidade, tem consequências, as consequências são essas, essas e essas. É muito comum a gente conversar com a liderança nesse processo e eles falarem assim, ah, não, mas como assim, né? Eu preciso punir o funcionário, não é punir, né? É responsabilizar, né? A gente sai dessa lógica da recompensa e da punição para uma lógica de responsabilidade, adultos se responsabilizam, né? Crianças que vão para esse lugar de sentir culpa, né? De sentir medo, porque a gente tem essa educação também, né? De que o adulto domina a criança. E aí, no meio de tudo isso, a gente está vivendo um momento super desafiador com a pandemia do Covid-19, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Até hoje a gente está postando uma pesquisa que nós fizemos no LinkedIn sobre ansiedade, e as pessoas estão, a maioria das pessoas estão se declarando com algum nível de ansiedade, e obviamente que isso impacta, né, nas relações profissionais, na produtividade. E eu queria saber, Paula, na sua visão, qual que é a relação da empatia com tudo isso e com esse processo, né, de humanização da gestão? Sim, a humanização da gestão ela já vem sendo falada, né, e rolando um investimento já há algum tempo. A gente pode dizer que aí desde o início dos anos 2000, mais ou menos, né, o Kirznaric, né, o mago da empatia, ele fala que a gente estava na era cartesiana, que eu sou, né, e passando para a era empática, eu sou porque você é. Né? Essa transição, quando você muda de uma era para outra, ela nunca é muito radical. São processos que vão acontecendo aos poucos, né? Você vai introduzindo alguns conceitos aos poucos. E não à toa, a sociedade ela vem pedindo e exigindo compartilhamento e posicionamento de empresas, né, de pessoas, celebridades, com relação a N assuntos, muito principalmente os voltados para os direitos humanos, né? Então, somente aqui no período da pandemia, você teve cobrança a um banco em que a CEO teve uma fala racista, você teve cobrança a um supermercado que teve 2 episódios, a morte de um cliente negro e depois um funcionário que foi escondido com guarda-sol. Você teve cobrança de uma escola aqui do Rio, que teve um caso de racismo entre os alunos num comunicador, né, famoso, que tipo, não foi ambiente escolar, mas exigiu-se posicionamento da escola, inclusive a minha família, que minha filha estudava lá, e não estuda mais, muito em função dessa exigência de adequação de valores, né? Desses novos valores da sociedade, um valor
muito mais empático nesse sentido de... E é um movimento, é um processo, não é todo mundo, né? Não é toda a sociedade, você ainda tem muitas pessoas tradicionalistas, né? Assim, mas vem crescendo a quantidade de pessoas que são favoráveis ao feminismo, né? À equidade de gênero, equidade de raça, equidade sexual, né? Também. Então, de buscar isso, e as empresas acabam tendo esse impacto direto, né? O que aconteceu muito no período da pandemia, né? E aí, entrando agora na pandemia. Você tinha um quadro de crises, que já estava, né? E aí, como crise, eu tive um professor sensacional, Gilberto Guimarães, em que ele, no livro dele, de 2008, Liderança em Tempos de Crise, se eu não me engano o nome, ele fala que numa empresa, para a liderança, algumas coisas de reestruturação são uma mega oportunidade. Vamos reestruturar, a gente vai dar um gás nessa área aqui, ou na empresa, ou no produto, vai dar um mega gás, aí para isso mexe aqui, mexe ali. Porém, para os colaboradores, isso é de uma tensão muito grande. Então, você vem numa fase em que tem um índice de desemprego muito grande, que eu, que estou ocupando um emprego hoje, eu estou ocupando o espaço de alguém que está desempregado. E isso é pré-pandêmico. Isso era uma coisa que já estava acontecendo. Então, você tem tanto o cenário, quando entra a pandemia, de muita incerteza, o que vai ser do meu emprego, como eu vou trabalhar, principalmente quem trabalhava muito presencialmente, né, ou com trabalho informal, com comércio, às vezes, né, tipo restaurante, ficou uma incerteza muito grande, muita dor, porque muita gente perdendo familiares, amigos, perdendo pessoas queridas, de uma forma equânime, porque não tinha poderia, qualquer pessoa está sofrendo, apesar dos índices de sofrimento serem maiores para as pessoas de baixa renda, né? Você tem altas lideranças perdendo familiar também, você tem famosos perdendo familiar, você tem pessoas humildes perdendo familiar, né? Tá todo mundo assim, não no mesmo barco, mas no mesmo mar, né? Na mesma ressaca marítima. Cada um com as suas ferramentas, cada um tendo que se adaptar a um trabalho que, na maior parte das vezes, foi emergencial, um trabalho remoto emergencial, que é diferente de você ter um home office, e isso gera insegurança, e lidando com as velhas questões de gênero, por exemplo. Engravidei na pandemia, nossa, estou em risco no meu trabalho, porque eu sou mulher e o índice, né, percentualmente, as mulheres que são demitidas pós-parto aumenta. Porém, ao mesmo tempo que você tem esse movimento, você começa a ver alguns outros movimentos paralelos, como a sociedade cobrando, né, como já foi falado, determinados posicionamentos, empresas contratando para altos cargos de liderança mulheres grávidas, já grávidas, sendo contratadas, começou-se a ver mais relatos desse tipo de contratação. Óbvio que percentualmente não se compara, né? Mas é uma luz no fim do túnel, né? Você acaba vendo esses movimentos simpáticos acontecendo. Você ter empresas criando áreas e diretorias, às vezes, de saúde mental, esportistas se posicionando, artistas se posicionando, muitas pessoas se posicionando, né? Se posicionando nesse sentido e exigindo e trazendo coisas. E a própria dinâmica pandêmica exige que sejamos mais empáticos, como, por exemplo, a máscara não protege a mim, ela protege o outro. E para que eu seja protegida, eu preciso que o outro esteja de máscara também. Então, isso acaba
trazendo uma autogestão social das pessoas, uma cobrando a outra esse movimento mais empático. A mesma coisa com a vacina, né? Tem gente que fica falando, a vacina só faz efeito se postar. Mas quando você posta, você traz um motivacional, você traz uma questão do exemplo. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando de liderança pessoal, você está falando de liderança social, você está falando que é o que os influencers fazem e que Andy Warhol já diria, né, que todos nós temos nosso momento de fama, nossos 15 minutos de fama. Eu posso não ter muitos seguidores no Instagram, mas aqueles que me seguem podem me ver como referência em alguns assuntos. Então, quando eu vou lá e posto, eu tomando a vacina e tal, eu estou incentivando outra pessoa a fazer. Estou postando porque eu quero incentivar somente? Não, é porque eu quero que todo mundo seja vacinado, porque isso me protege também. Então, a gente começa a ter esses movimentos de exigência empática, né, na sociedade, e não tem como uma empresa não refletir isso. Não tem como a empresa não acolher uma pessoa que está passando por um luto. Não tem como a empresa não acolher uma mãe que está com um filho pequeno participando das reuniões junto com ela, ou com a cachorrinha resgatada que aconteceu lá em casa, né? E é isso, não tem mais como a gente não ter esse olhar de tentar entender as dinâmicas dos outros. Isso é empatia, isso é criar conexões, né? E aí, Então, assim, a empatia traz isso. você falando isso, Paula, eu penso no seguinte, assim, não tem mais volta, né? Um movimento que vai ser muito desafiador, que essa transformação, que esse envolvimento, que esse posicionamento, que essa demanda, né, por empatia e por mais compreensão, ela deixe de existir. A pandemia vai passar, a gente vai sair dessa situação, mais tempo, menos tempo, mas vai passar. Mas essa é uma transformação que veio para ficar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que investir, né? Por que as empresas precisam investir em transformar os seus ambientes em lugares mais empáticos e como fazer isso, assim, se você tem alguma dica, né, ou alguns exemplos do que você entende que são ações eficazes, né, na construção de ambientes mais empáticos dentro das organizações. Sim, o porquê, né? Primeiro, porque as pessoas, quando têm medo, quando elas têm incerteza, e incerteza traz medo, algumas conseguem usar essa incerteza como motivacional, para dar um impulso. Mas a grande maioria, principalmente com muitas mudanças ao mesmo tempo, elas congelam. Então, a gente não pode ter profissionais valiosos congelados, né? Eles precisam ser acolhidos, né? E recebidos. Mas o princípio, desde antes até da pandemia, e que aí o Luciano Meira trouxe isso muito, muito bem, é que a empatia, ela aumenta a produtividade. Relações empáticas dentro das empresas, elas aumentam a produtividade. Isso que toda empresa quer. Então, se a gente, né, colocando em termos práticos, como a sociedade vem mudando, e isso vai se refletir nas relações de trabalho, nas empresas e tal, não dá mais para não incentivar a alta produtividade. É um interesse de todos. Né? Então, é necessário trazer essa empatia. E aí, o meu TCC, que acabou, né, que eu nem falei isso na minha trajetória, né, o meu artigo de final de curso da pós, foi sobre empatia laboral em tempos de crise. A gente está em crises diversas e, dependendo do setor, às vezes é um setor econômico que está em crise, né, alguma coisa assim, mas teve mais ênfase na empatia.
E para isso eu tinha que entender o que era empatia e o que poderiam ser coisas, desde falhas empáticas, né, como a Brené Brown traz, como também coisas que nos distanciam da empatia, de um movimento empático. O Krishnarik, citando ele de novo, né, ele fala que tem algumas coisas que nos distanciam um pouco, como, por exemplo, a distância geográfica, né? Você está longe geograficamente das pessoas, não ajuda a ter empatia, porque você não está presenciando aquela realidade social, digamos assim. Quando a gente traduz isso para uma empresa que foi para o trabalho remoto, você não está vivenciando no mesmo espaço, né, fisicamente. Então, acaba que você não consegue ver a dinâmica do outro, e isso pode trazer um distanciamento. Ele fala também do distanciamento de conhecer, né? Pessoas que a gente não conhece, a gente tem menos empatia do que com aqueles que a gente conhece, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, a Renata, que eu já conheço há 2 anos, e a Cacá, que eu acabei de conhecer, e as duas estão passando por um mesmo problema, a tendência humana é que eu, por conhecer mais a Renata, eu vá empatizar mais com a Renata, porque conheço mais. Conhecer e saber também que, por exemplo, pessoas que passaram por determinadas situações, e aí fazendo um paralelo aí com lideranças que tiveram grandes superações, por exemplo, pessoas que vieram de baixo, ou coisas que às vezes se questiona muito, tipo, por que tem poucas mulheres na liderança e quando tem uma mulher na liderança ela é meio megera? Muitas vezes tem a ver com essa dificuldade que o ser humano tem de eu passei, eu sobrevivi, você vai passar e vai sobreviver também. É como se... Isso é um estudo que saiu no Harvard Review, né? Que eu até anotei os nomes, do Rutan, do McDonald e Nordgreen, né? Em que eles percebem isso, que quando a gente já passou por determinadas situações, a gente tem uma tendência a ter menos empatia, porque a gente sabe que superou, então acha que as pessoas vão superar, só que elas têm outras dinâmicas, às vezes elas têm outras coisas, e por isso, como, por exemplo, trazendo o caso da mulher, né, porque eu me sinto confortável de falar nesse lugar, por ser mulher, né, quando você teve que passar por coisas e ser mais rígida e ser mais dura, ou foi cobrada de ser rígida, teve chefes que foram muito mais duros do que você tem uma tendência a repetir isso, né, com outras pessoas. E tomar consciência disso e de que a própria situação de poder diminui a empatia, que aí já foi o Lou Solomon, também nesse mesmo livro de Harvard, né, que se chama Empatia. Tem vários artigos ali que são muito bons, super recomendo. Quando a gente toma consciência disso, a gente pode ter controle sobre essas coisas, né? Então, você tem uma série de fatores que você mapeia primeiro, e aí está mapeado como eu faço para ajudar tanto as lideranças como os liderados a diminuírem essas falhas empáticas e esse distanciamento empático, né? Então, aproximar fisicamente, eu não consigo, geograficamente, não consigo, mas eu posso criar uma nação virtual, digamos assim, um ambiente virtual em que traga essa proximidade. E esse ambiente virtual não vai ser de trabalho. Eu não posso estar falando só de trabalho. Eu preciso criar ferramentas e espaços para as conversas informais. Aquela conversa do cafezinho, daqueles esbarrões no corredor que não acontecem mais, né? Eu preciso trazer o esbarrão do corredor, o cafezinho, para dentro das companhias. Então, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, a gente conseguiu fazer um espaço semanal
que é o café da manhã. A gente tinha esse espaço físico com o café da manhã, passamos todo dia, né? Passamos a ser semanal, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, estamos nos encontrando lá para falar besteira. E tem gente que bate ponto, que está lá toda sexta-feira, entendeu? Porque é importante esse momento de estar falando amenidades, de contar das dificuldades, de achar pontos de conexão, porque aí a gente diminui esse distanciamento do conhecimento, de eu conheço mais fulano do que ciclano. Eu só vou conhecer mais fulano, mais ciclano, se eu tiver pontos de conexão com ciclano igual eu tenho com fulano, né? É interessante isso, Paula. Me veio aqui uma questão, porque durante a pandemia, né, pessoas foram contratadas. Então, como criar essa oportunidade de conectar, né, de entender quais são os interesses comuns, né? Como que você cria essa identificação entre pessoas que nunca se viram presencialmente? É bem desafiador, né? É desafiador, e você tem que abrir esses canais de informalidade. Mas, além dos canais dos encontros, que você depende muito das pessoas poderem estar presentes, né? E desejarem estar presentes. Tem gente que tem muita dificuldade de sair do seu universo, né? Que quando era físico, ia lá, pegava um pão e ia embora. Não trocava uma palavra, né? Como é que você faz isso no digital? Propor coisas que instiguem interesses diversos em que as pessoas possam estar trazendo facetas, né? Então, um outro projeto, por exemplo, que eu implantei, que eu falo que é meu momento Marília Gabriela, uma diva maravilhosa, referência, né, para muitas pessoas que fazem comunicação, que é uma entrevista ping-pong com os colaboradores. Eu pergunto amenidades que são sorteadas, justamente para que não achem, a Paula conhece mais fulano que ciclano, então Sim, para não virar vai uma fazer panela, né? melhor. Exatamente. Então, os participantes são sorteados e, obviamente, as pessoas participam se quiserem. Acho que o percentual de participação é muito bom. Uhum. E rola aquela coisa do incentivo, né? Que a gente falou da vacina também, né? Poxa, fulano participou, super tímido, então acho que eu vou participar também. E vai lá e participa. E foi um projeto assim que me deu muito orgulho de participar. Mas eu acho que tem várias maneiras que você pode estar fazendo, né? Estou só dando um exemplo de como a gente conseguiu resolver dentro da dinâmica da empresa que eu trabalho. Isso não quer dizer que em todas as empresas vai funcionar desse jeito, e às vezes tem até outras maneiras muito mais criativas. E aí a gente começa a falar de outras soft skills, né, Renata? A gente começa a trazer outras coisas. Você fala de poder de negociação e gestão de conflito, inteligência emocional, autoconhecimento, capacidade de aprendizado, uma série de outras soft skills que elas vão sendo melhoradas, aprimoradas e somadas à empatia, né? Uma ajudando a outra. Capacidade comunicacional, porque se eu não comunico muito bem o que eu quero, o que eu preciso, a minha ideia, eu crio uma desconexão com o outro. E aí a importância também de, nesse movimento, por exemplo, trazer uma formação de comunicação não violenta. Uma formação que alcance a todos dentro da empresa. Aí a Cacá gosta, né, Cacá? Comunicação não violenta. Uma comunicação que alcance a todos, mas que principalmente seja focada nessas lideranças. Porque com a comunicação não violenta e a empatia, a visão de diversidade, que vai trazer mais criatividade, e outras, mais soft skills, mais criatividade, mais produção, né? Ela amplia muito, assim. Então, acho que a comunicação não violenta
feita de uma forma séria dentro das empresas, né, ela vai ser fundamental. Cacá Com pode essa pode falar um pouco também sobre o quanto que a gente tem percebido, né, Cacá, esse interesse, acima de tudo, pelo tema da comunicação não violenta dentro, né, das nossas discussões com lideranças, com áreas de RH, para tentar mudar a forma como as pessoas se relacionam e se conectam. Sim, total. E, ao mesmo tempo, a gente percebe o gap, né, a distância que as lideranças estão da compreensão dessas habilidades socioemocionais, né, do valor delas para a execução das suas funções, né, do impacto de você desenvolver ou não desenvolver uma comunicação que seja mais empática, que tenha autenticidade, assertividade e considere e respeite o outro, e o quanto que isso gera de valor, né? Tanto na nossa relação interpessoal, ali no meu ciclo mais próximo, quanto de impacto de inovação e produtividade para a organização como um todo. E muito legal que você já está trazendo aqui para esse campo da comunicação, que eu quero puxar justamente essa sardinha aqui para o meu lado, porque você é formada em comunicação, né? Você atua nessa área de comunicação interna e a gente sabe quanto que é desafiador ainda esse tema para as lideranças nas organizações. E aí, no seu olhar, Paula, qual que é o papel da área de comunicação interna nessa transformação, né, que a gente vem falando aqui? E quais são as dicas práticas de comunicação, além dessa que você está trazendo aqui da comunicação não violenta, que eu sou super a favor dessa abordagem, todo mundo sabe, né, que sou aqui puxando a sardinha para o meu lado, mas que outras, né, outros recursos, né, essas pessoas em posições de liderança podem, né, utilizar para aumentar a empatia entre as pessoas na organização. Eu acho que são, como comunicadora, né? Como comunicadora, às vezes eu brinco que eu só sou o carteiro. Às vezes tem alguma coisa que precisa ser comunicada e que eu simplesmente estou passando aquela mensagem para frente, para quem eu preciso entregar aquela carta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter uma área de comunicação preocupada com a empatia. Você pode até passar essa mensagem de uma maneira, né, mais condizente, mas eu acho que isso é o papel de todo comunicador, né? Ele vai buscar um texto, né, uma forma de comunicar mais adequada para aquele público, né? Isso é meio base. Mas não adianta se você não tem essa visão vinda de cima, das lideranças. Não adianta. Você não consegue. Você pode até trazer, e aí eu falo muito mais como endomarketing do que como comunicação, né? Que são áreas que estão ali muito próximas, né? Mas são coisas diferentes, né? Você pode até, como endomarketing, ter projetos e trazer situações que tragam essa troca empática, que tragam essa troca entre as pessoas, que permitam. Mas se isso não é espelhado pelas lideranças, é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque a gente busca consistência o tempo todo. A nossa, e aí trazendo um pouco até da PNL, né? A nossa mente reptiliana, né? Ela busca lugares seguros. Se eu tenho aqui um grupo, uma área, trazendo um olhar empático, humanizado, etc. e tal, mas a liderança não, em algum momento isso vai rolar um conflito, do tipo, eu fui enganado. Tipo, por que eu estou aqui achando que eu estou entre iguais
E quando chega na hora de eu crescer, por exemplo, eu não vou crescer dentro da companhia porque eu sou mulher. Eu não vou crescer porque eu sou negro. Eu não vou crescer porque eu não tive pais que me dessem QI, né? O quem indica, famoso quem indica. Essas coisas, assim como rola a autorregulação social e a autorregulação de um ir puxando o outro dentro da companhia, isso vira um círculo vicioso, se tem alguma área dentro da empresa, tipo, as lideranças, elas têm uma influência incrível, assim, são vistas, assim, tem estudos que mostram pesquisas, né, que mostram que os liderados veem muito essa responsabilidade, tipo, se a liderança tiver esse posicionamento coerente com o que está sendo dito ali nos valores, com o que está sendo dito nas campanhas, né? Se houver essa adequação, isso acaba melhorando a produtividade e o grau de satisfação dentro das companhias, né? Esse employee experience, né, que você vem falando muito hoje em dia. Então, assim, essa coerência, ela é urgente. Assim. O que eu escuto você falar quando você traz isso, Paula, é que a técnica da comunicação interna, né, as ferramentas que a comunicação interna tem à disposição para transmitir essas mensagens e transmitir o que os valores que a companhia possui ou quais são as atitudes que a companhia entende que as pessoas devem ter, isso está à disposição, mas que é necessário, né, que a cultura da organização, de fato, seja transformada e funcione de acordo com essas mensagens. E para se fazer essa transformação de cultura, são as lideranças que, de fato, precisam, né, se transformar e adotar, né, as práticas de inclusão, as práticas de empatia, as práticas de fato, colocarem, né, em execução aquilo que está sendo comunicado, porque senão fica algo meio que apenas, né, no papel, nos adesivos das paredes, nos e-mails que são transmitidos, né? Exatamente, até porque é como se fosse a comunicação interna, ela acaba atuando como se fosse um coral, né? E não como uma banda, né? O coral, você quer o quê? Uma voz uníssona. Então, você está passando uma mensagem numa voz uníssona. Que vozes são essas? Da liderança, né? Da alta gestão da companhia. Você está passando a liderança de uma voz uníssona, quando você pega a voz separada, tipo... Não converge. Não Desafina. 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 Excelente analogia. E a melhor explicação é o desafinar, porque, na verdade, um coral, você consegue tornar uma voz só várias vozes diferentes. Então, você tem o contralto, você tem o soprano, né, que são as vozes femininas de base, aí você tem um barítono, tenor e baixo. Né? Um tenor. Exatamente. Então, assim, são vozes diferentes, mas que se convergem ali falando uma coisa só. Né? Cadê essa conversão, falando uma coisa só? Né? Então, as pessoas percebem. Com certeza, fica muito evidente, né, que é um discurso descolado da prática. E aí acontece o que pode, né, potencialmente acontecer, o que a gente viu na semana passada, do questionamento, né, da foto da equipe com as políticas de diversidade. A gente assinou aqui a política de diversidade, a gente tem uma política de diversidade. Aí vem a foto e fala, opa, né? Como assim? É incongruência, né? Exatamente, porque é isso, em algum momento, essa incongruência ela vai aparecer.
E descredibiliza tudo, né, que está sendo transmitido. Descredibiliza tudo. E o fato de você ter uma política de diversidade, de uma liderança humanizada, ela vai te preparar para reagir de uma forma positiva para esses momentos, porque incoerências todos temos, como indivíduos, como sociedade, como organização. A gente está aprendendo. A era empática ela está entrando aos poucos. Não dá para esperar que todo mundo seja 100% condizente ali com tudo, né? Assim, todos nós que vai acertar sempre, né? Mas você está muito mais preparado. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto a gente estava falando é que, por exemplo, se fala muito do papel da comunicação, mas a verdade é que todo mundo comunica. A gente se comunica o tempo todo. Sim. Né? Então, quando a comunicação como uma área, ela consegue trazer atividades que conversem com as pessoas e que tragam essas pessoas, motivem as pessoas a terem esse comportamento mais de aceitação, né, de mais respeito, menos tolerância, né, que existe uma diferença entre respeito e tolerância. Você consegue ali até um determinado ponto. De resto, sem o aval e sem a participação ativa da liderança, você não consegue alcançar além disso. E essa incoerência ela fica muito transparente, inclusive na forma como a empresa vai reagir a isso. Normalmente, uma pessoa que a gente tem uma tendência a não encarar os nossos vieses, né? A não perceber os nossos vieses. A primeira reação quando esse viés é apontado por alguém, normalmente alguém que está sofrendo com essa opressão, por algum motivo assim, a nossa tendência é ficar reativo. Só que quando isso está sendo já trabalhado há um tempo, esses vieses que eles existem, né? E você vai ter uma reação muito mais compassiva também, né? E muito mais acolhedora até com você mesmo que errou. E aí entra a importância da autoempatia, né? O tempo inteiro. Porque a gente fala muito de empatia e muito nessa visão do Kirchner, né? Da outrospecção que ele fala, né? A gente vivia muito na introspecção do eu e passar a olhar, fazer a outrospecção, que eu acho que a empatia ela te chama para isso, para você olhar o outro. Mas é olhar o outro não tendo a você mesmo como parâmetro, né? Mas você precisa saber quem você é e se acolher e se entender, saber das suas dores. E entender também que você sentir uma dor que outra pessoa superou não te faz fraco. Você só tem uma dinâmica diferente, você só tem um background diferente, né? Um mapa de mundo diferente. Conecta muito com a autocompaixão, né? Da comunicação não violenta. Está muito ligado à autocompaixão. Olha, a gente poderia ficar aqui, nossa, assim, um tempão falando sobre o tema, porque é um complexo. Não, é complexo, mas ao mesmo tempo é gostoso. Eu gosto. Para a gente aqui é música, né? Já que a gente também está falando um pouco do mercado da música, para a gente falar de empatia e falar de todas esses impactos, né? Que ela pode trazer. É música para os nossos ouvidos, mas a gente precisa, né, encerrar e, antes de tudo, eu queria super, né, agradecer, Paula, por essa generosidade, por tanto conteúdo, tanto conhecimento, tudo muito muito embasado, assim, a gente vê o quanto que é um tema que você realmente, né, estuda, se dedica e que de fato está trazendo
resultados, né? Por onde você está passando e como que você está levando isso para o dia a dia, não só, acredito, da sua vida, mas para a vida daqueles com os quais você se relaciona. E aí, para a gente terminar essa conversa maravilhosa, eu queria pedir para você falar um pouquinho e deixar uma mensagem do que você gostaria, de qual seria a transformação que você gostaria de ver no mundo. Olha, eu acho que não vou ser clichê, né? Mas eu queria um mundo mais empático. A gente mesmo vindo nesse caminho, eu acho que ainda tem muito o que evoluir. Eu entendo que a gente, como sociedade, né, principalmente sociedade brasileira, no atual cenário, né, econômico, político, etc. e tal, existem muitas situações de empatia, mas existe, né, de outrospecção, mas existem ainda muitas situações de introspecção, em que a minha verdade é a que vale, de polaridades. Polaridades é algo que é desconexão empática, né? Então, quando você fala de polaridade, quando você fala de tolerância, tipo, eu não gosto de homossexual, mas eu tolero. Você não tem que tolerar nada. Quem é você na fila do pão para tolerar alguma coisa? É se colocar muito num lugar de superioridade. E a gente precisa fazer essa revisão da nossa narrativa como indivíduos, da nossa narrativa como sociedade, né? Tomar mais cuidado com o outro, sim. Porque, às vezes, a gente está falando uma coisa que, intencionalmente, dentro do nosso coração, é a melhor do mundo. É algo ótimo, mas se eu falo de um jeito que vai soar ofensivo para o outro, você se desconecta daquele outro. Você se desconecta da sociedade. Uma sociedade que está precisando de mudança, que está precisando melhorar, está precisando ter um encaminhamento de mais acolhimento. Sofrimentos todos temos, cada um no seu nível. Eu não posso me usar como parâmetro de achar que eu tive uma situação XYZ, ou criar julgamentos, inclusive do tipo, fulano teve uma vida de privilégios só, e não pode dizer que sente dor, ter depressão. A gente ainda vive numa sociedade que julga quem tem depressão, mas tem trabalho, tem família, tem isso, tem aquilo, e está com depressão, não pode? Gente, pode, é uma doença. E você não sabe o que mexe com as pessoas por dentro. Então, essa introspecção no sentido de autoanálise, mas uma autoanálise para partir para outrospecção, né? Que a gente esteja mais aberto para isso. Eu acho que é o que eu mais torço para uma sociedade melhor aí para minha filha, porque está muito difícil com essas polaridades, está muito difícil ter uma conversa minimamente saudável e furar a bolha e sair um pouquinho, sabe? Às vezes a gente quer sair das bolhas, porque é necessário, é importante sair das bolhas, ter essa troca, e aí a gente volta para a bolha, tipo, eu não consigo agora, porque está tudo muito difícil, as pessoas estão malucas. E dentro do sentido negativo que traz essa terminologia, né? Porque a gente também precisa amparar as pessoas que têm transtorno mental. Assim como a gente precisa amparar as pessoas que cuidam de quem tem transtorno mental, que é pouco falado. Então, essa... E aí, fazendo uma correlação com a minha formação, que é de jornalismo, né? Em que a gente aprende que um fato não tem só dois lados. A gente tem que ouvir todos os lados. É buscar todos os lados, buscar todos os mapas para acolher e receber o máximo possível das pessoas. Assim.
É isso. Muito bom. Obrigada, Paula, obrigada. Obrigada a vocês. Prazer incrível, maravilhoso te ouvir, te conhecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Diva Entrevista. Obrigada, gente. E a gente volta na semana que vem com mais um papo aqui interessante para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.